Bom, vamos continuar aqui com a quarta parte. Vamos criar aqui um menu para adicionar os roles e para a nossa tela que vamos criar de controle de ações, de controle de usuário. Então, para isso, vamos chegar aqui no nosso projeto. Aqui nas view tem uma pasta chamada shared, compartilhado, layout. Ok. Esse aqui, login partial login, é correspondente aonde a pessoa se logou, né? Já depois da pessoa se logar, ela começa a enxergar essas coisas aqui. Aqui ele pergunta se ele está logado, se ele está autenticado. Então ele mostra tudo isso aqui. Mostra tudo isso aqui. Se não, ele vai mostrar isso aqui. Então vamos lá. Eu quero que quando esteja logado, mostre o menu. Ok, vamos colocar ele aqui. Pode copiar tudo isso aqui, colocar no seu projeto. Vamos recarregar o nosso site. Ok, então tem aqui o menu que a gente acabou de copiar lá. Adicionar. Isso aqui está muito escuro, vocês podem mexer no seu CSS. Ok, adicionar role, vamos tentar entrar. E é isso mesmo. Então a gente está navegando. Ok. Registrar um novo usuário. Ok. Está funcionando uma beleza. E agora esse aqui a gente não criou. Porém, se eu tentar entrar, ele vai dar esse problema mesmo. E vamos lá. A gente tem que criar um controlador com esse nome, Identity Users Admin. E bom, e o método inicial. Vamos lá. Para isso, eu vou estar criando aqui no nosso controlador, nos nossos controladores, uma pasta de nome Identity Users Admin. Vamos fazer melhor. Esse aqui vai ser o nosso controlador. Acho que vai mais com a cara do que a gente vai fazer. System Administration e o controlador. Vai ser Identity Users Admin. Ok, vamos começar com o método index. Assembling DAO. Ele está reclamando que está faltando aqui esse objeto, essa classe. Nós vamos criá-la. E está faltando contexto. Vamos adicionar o contexto. Contexto por aqui. Ctrl ponto. Pronto. Agora vamos ver essa classe aqui. Bom, vamos criar aqui uma pasta DAO. Esse DAO quer dizer Data Access Object. Vai prestar para a gente acessar os nossos objetos. Vamos criar mais uma pasta. Que aqui eu posso ter N DAO. Nesse caso vou estar utilizando esse DAO para acessar os dados de ensamblagem do nosso projeto. Isso aqui tem muita coisa, às vezes um pouco complexa, que se eu ficar explicando detalhadamente, o vídeo vai ficar muito extenso. Porém, se alguém tiver alguma dúvida,
pode me contatar, sei lá. Aqui embaixo eu vou deixar o enlace das minhas redes sociais. Deixa comentário, sei lá. Se tiver alguma dúvida, com certeza vai ter. Então vamos continuar. Bom, tal qual eu falei, preciso acessar os dados do assembler do nosso projeto. Por quê? Cada controlador e cada ação que a gente está tentando acessar, eu preciso que o projeto mostre na tela quais são os controladores e ações que até agora eu tenho colocado, até agora eu tenho registrado no meu projeto, para eu poder clicar e falar: esse usuário vai ter acesso a esse controlador, sem eu ter que ficar cadastrando controlador e ação manualmente, introduzindo a possibilidade de erro, de má digitação. Ali eu já trago direto do que tem no nosso ensamblador. É isso que ele está fazendo aqui. Igual eu falei, tem algumas rotinas que são meio complexas que eu posso explicar, sei lá, em cada contato, não sei. Mas é isso que ele está fazendo. Ele traz do ensamblador quais são os controladores e ações. Se eu chegar aqui nesse controlador, criar uma nova ação aqui, Public Action Result Henrique, essa Action Result Henrique vai ser mostrada para a gente na tela que a gente está criando agora, para então o administrador falar: tal role tem acesso a essa tela, essa ação Henrique, certo? Então vamos continuar aqui, vou dar um Ctrl Z e esse aqui eu vou salvar. Tá certinho, tá sem problema. Vocês podem digitar isso lá com calma. E agora vamos importar essa classe aqui. Isso mesmo. Vamos criar a visão. Ok, tem aqui a visão. Ok. Vou ir percorrendo cada um desses aqui para vocês terem tempo de digitar. Vocês vão dando uma pausa no vídeo, digita no seu controlador, na sua visão lá. Ok, digitam isso aqui. Digitam isso aqui. Dá uma pausa, digitem tudo. Dá uma pausa, digitem tudo aqui. Eventualmente eu posso estar enviando esse projeto para vocês via e-mail. Estou pensando em colocar no GitHub, mas se bem que eu não gosto muito às vezes de publicar assim, se posso ter uma exceção. Que digitem tudo. Ok, eu vou explicando alguns poucos desses.
a gente tem Ajax e tem JSON. Esse Ajax ele vai fazer uma requisição lá assíncrona nesse controlador, nessa ação, nesse método. Aqui ele vai enviar pelo método get. Tem também o método post. Nesse caso ele vai fazer esse método aqui. Se ele tiver sucesso naquela requisição, ele vai pegar os roles que estiver nesse usuário. Desculpa, ele vai passar o user ID que veio de volta aqui em cima e vai executar essa função JavaScript get roles in user. E depois ele vai executar essa outra função. Vocês podem debugar isso aqui passo a passo, mas isso com certeza é um JSON que ele vai chamar para colocar algumas informações lá na tela. Ok, copiem isso aqui. Eu prefiro que vocês copiem e depois eu explico. Ok, isso. E por último isso aqui. Ótimo. Então vamos lá, que eu já estava explicando esse. Vou copiar e colar isso aqui para procurar esse método para ver o que ele faz. Então ele adicionar role para esse usuário. Isso que está fazendo aqui. Então envia a requisição Ajax e se ele executa esse método, executa esse. Essa função e essa função aqui embaixo. Ok. Vamos ver o que faz essa função. Excelente. Tal qual eu falei, ele pega um JSON. É a mesma coisa, ele vai procurar lá por esse controlador nesse método, por esse ID, e ele vai devolver para a nossa tela do cliente tudo que estiver nesse data aqui. Ele vai percorrer esse arranjo. Se ele tiver 5 coisas cadastradas lá, ele vai colocar aqui essas 5 coisas. Esse aqui vai apenas enumerar e esse aqui vai colocar o objeto em si, a propriedade do objeto. Ok. Já no próprio JavaScript, ele está colocando aqui mais outra função embutida, embebida no caso, que é para deletar esse usuário que ele está trazendo. Mas eu vou rodar esse código e acho que vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá. Ok. Navego no menu Account Administration. Ótimo. Então tem aqui, tal qual eu falei, ele navegou lá nos assembler, veio aqui e ele trouxe que a gente tem uma tela Identity Users, admin, desculpa, um controlador. Nesse controlador a gente tem uma ação index e a gente tem o role. Ali tem, por que está aparecendo duas vezes create? Porque um é pelo método get e outro é pelo método post. E a ação index do controlador role. Então vamos lá. Um index, certo? Um index para o role. Um index. E dois create. Então tem um create aqui e outro create aqui. Claramente esse create ele mostra para a gente a visão. Esse create. E esse aqui create é método get. Mesmo que aqui não esteja isso aqui em cima, ele já tem isso por default. Esse aqui é o método get e esse aqui é o método post. Porém, já que esse aqui só mostra a visão, eu poderia, por exemplo, fazer um controle ainda mais detalhado e falar, olha, quem tiver acesso aqui é apenas para enxergar. Quem tiver acesso aqui já consegue adicionar, porque tem o mesmo nome do método, da ação, só que o método é diferente, um é get e o outro é post. Porém, se eu dar permissão aqui com esse controle, ó, tá aqui, ó, essa aqui é a tela que mostra. Agora, se eu quiser criar um novo perfil, no momento de eu lançar os dados aqui, um novo perfil de nome President, ele vai chegar aqui, vai adicionar pelo método post. Porém, eu dando permissão nessa tela do jeito que está
esse controlador aqui de ações, vou dar permissão uma vez só e ele vai permitir entrar em ambos métodos, tanto nesse quanto nesse. Porém, se vocês quiserem mostrar para o usuário, mas não quiserem deixar registrarem, vocês têm duas formas de fazer isso. Pode ter mais. Vocês chegam aqui, mudam o nome desse controlador, dessa ação, colocam create alguma coisa, mudam aqui o que tem aqui mudar, para ele, depois de você acessar, ele te redirija pro próprio create, visão create, ou vocês modificam esse método aqui que a gente está criando,